Noite. Eu faço perguntas de um amador, que não sei o que é ainda, e o que tem só, penso que funcionado para mim. Eu dividi isso. Eu falei para a Suzana que eu ia mostrar um slide, depois eu falei, não vou mostrar um slide. Eu acho que a melhor forma vai ser aqui um bate-papo mais informal. Eu acho que nós vamos absorver melhor isso, na minha visão do que acontece. Tem uma cena que vocês vão entender que eu quero muito contar sobre a minha vida, que para mim é o que faz mais a diferença hoje. Eu comecei com 15, 16 anos a vender o que no Brasil nós chamamos de seguro de saúde, tipo um plano de saúde de uma empresa que chamava Golden Cross, e eu vendia seguro de saúde. E tem uma cena que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que foi um dia no playground com a minha filha, conversando com a vizinha da frente da minha casa. Ela atende o telefone e fala com o marido que estava tudo certo, que os documentos do seguro da Golden Cross tinham chegado e eles estavam muito felizes que agora a mamãe ia poder fazer seguro de saúde. E na hora eu pensei, como pode a minha vizinha ter feito a mãe com 70 anos uma inscrição e eu ganhava comissão? E eu, que é minha vizinha todos os dias, eu nunca falei para ela sobre seguro. Como podia isso? E nunca mais eu tirei isso da minha cabeça, eu tinha meus 16 anos. Eu faço hipnose, esse mês de abril vão fazer 26 anos, e desde então, todas as oportunidades que eu tenho, eu falo para as pessoas o que eu faço. Mesmo aqueles que dizem que acreditam, os que dizem que não acreditam, os que dizem que é coisa do diabo, os que dizem que é terapia, eu não me importo. Eu pego um Uber, eu arrumo uma forma de perguntar do tempo e em seguida perguntar, está muito tempo no Uber? E ele sim, e eu aprendi a ser um bom ouvinte e logo eu falo do que eu faço e sempre tenho um cartão para entregar. E assim eu tenho arrumado clientes em todos os lugares possíveis imaginários falando daquilo que eu faço, como eu estou fazendo aqui agora com vocês, dizendo exatamente o que eu faço. E quando eu entrei no BNI, duas coisas para mim ficaram muito claras. A primeira era, caramba, isso é muito, muito bom. Eu tenho que contar isso para as pessoas. Primeira reunião, eu lembro de ter ido com a informação do Miguel, que está aqui, o Miguel Ferreira, que ele tinha me falado muito sobre o BNI dentro do Meliá. Penso até que após uma reunião, nos encontramos por acaso, nos conhecemos naquele dia, e depois, a segunda vez que eu fui, teve um almoço, uma Power Team que eu nem sabia o que era, e fui para essa Power Team e o Cláudio me mostrou o que me fez complementar o que o Miguel me falou, que era o Connect, que ele falou, olha, você pode falar com as pessoas por aqui. Eu falei, o que é isso? Posso pegar? E peguei na mão e falei, caramba, isso é extraordinário. Mas eu já vou passar para essa ideia do Connect. O que mais para mim fez muito sentido foi que eu pensei, eu tenho que falar para as pessoas de como isso é muito fantástico e como o BNI pode mudar a vida dessas pessoas. E comecei a falar para as pessoas. Uma das primeiras pessoas que eu falei está aqui, que é o Miguel Coco. Cadê? Eu acho que o Miguel está aqui, não está? Pelo menos estava aqui. E o Miguel me falou que já tinha ouvido falar do BNI. Não falou mal, mas também não falou bem. Falou, pai, não sei se aquilo é para mim e tal. Eu falei, você não está vendo o que eu vi. Você devia estar no lugar errado, com as pessoas erradas, mas talvez você não entendeu, não interpretou o que é o BNI. E ele veio para uma reunião, e logo em seguida o Miguel já estava no BNI. Penso que uma semana, né, Miguel? 2 semanas depois, eu não me lembro, o Miguel já estava no BNI. E me deu uma vontade louca de contar para as pessoas o que era e como era. Uma coisa importante aqui é que eu tive um bom mentor, eu não posso negar, realmente eu acho que isso faz muita diferença dentro de um grupo, que me explicou os passo a passo, e eu virei uma febre de ouvir os podcasts do Ivan e ler tudo que eu podia sobre o BNI. Érico, quem foi o teu mentor? Foi o Cláudio Rama. Eu achei que ele foi muito bom, me explicou todos os detalhes e eu comecei a devorar tudo que eu podia sobre aquilo. E para mim fez muito sentido entender o meu grupo, entender como era fazer um a um, entender todos os passos que eram importantes para eu estar ali. Tudo isso para chegar na ideia de como eu estou convidando as pessoas, isso acho que é muito importante. Alguém do meu grupo me disse, eu converso muito com as pessoas do meu grupo, é óbvio, acho que é como todos vocês, me disse, como é que você está trazendo as pessoas? Como é que você encontra elas? E uma das dificuldades que eu tive quando eu tive a minha entrevista com o Rui Rosa, na época, foi o que eu posso dar para o BNI? Porque eu falei, eu não conheço pessoas para convidar, que hoje eu ouço outras pessoas dizendo a mesma coisa. Eu falei, eu não conheço ninguém, como é que eu vou convidar? Mas o ninguém na minha cabeça
é que eu não tinha percebido, eu não vou dizer todos, mas que quase todas as pessoas têm algo para oferecer para o BNI. Quase todas as pessoas. E eu não sabia, mas eu lembrei, não pensei nos meus pacientes, por exemplo, nos meus vizinhos, ou em todas as pessoas que eu ia conhecer a partir dali. Quando essa pessoa me perguntou como eu chegava nas visitas, a primeira coisa que eu respondi foi: eu estou seguindo os passos do próprio BNI. Outro dia eu disse isso para a Suzana: não tem segredo, né? A questão é, o BNI entrega muita formação, tem mentores e tem toda uma equipe para poder auxiliar. O que eu percebo, e se eu falar mal, não me interpretem mal quem tem muitos anos de BNI, é que pessoas que estão há muito tempo no BNI, elas se acomodam de uma certa forma e elas entram no automático da vida fazendo talvez o que elas acham que devem fazer e não seguem, às vezes, a cartilha do passo a passo, que é muito mais simples do que a gente tenta buscar uma complexidade. Eu dou aula de hipnose, eu falo muito para os meus alunos, quando você acha que está complexo a questão do outro, faz o simples, o básico, pede para ele fechar os olhos e relaxar, e ele vai te trazer respostas. Não adianta com complexidade eu querer coçar essa orelha com essa mão, olha, como é. De repente é só fazer assim e já funciona. E comecei a entender a importância de fazer isso. Depois eu comecei a falar com pessoas do meu grupo e fora do grupo e comecei a entender que o BNI era um mundo, uma família gigantesca. Tem pessoas frustradas, tem pessoas que estão de bem com a vida, tem pessoas de tudo. Mas uma das coisas que eu percebo é quem não está tendo resultado, e isso eu falo sem medo de errar, são as pessoas que não estão usando tudo que o BNI oferece. Elas esquecem esse monte de ferramentas que se tem e fica pensando que vai cair algo do céu. Dito isso, eu comecei a procurar todas as pessoas que eu vejo como oportunidade. Eu vou dar um exemplo muito claro. Hoje eu fui almoçar com um empresário aqui, PIN, os dois PINs aqui, e a primeira coisa no almoço, eu via que ele olhava para o PIN e eu falava, ele vai falar alguma coisa. E não falou. E no momento, na hora de despedir, ele falou, olha, só uma pergunta, o que é isso? E eu falei, é agora. Quer dizer, aquilo para mim é uma das ferramentas que eu utilizo muito para falar o que é o BNI, né? Uma das, não é a principal, mas é uma das. Eu separei aqui essa história da ideia do vizinho para dizer que todas as pessoas, ou a maior parte delas, são potenciais membros para o BNI, penso eu. Claro que tem aqui a regra da idoneidade, mas tudo isso acho que eu não preciso de falar, porque vocês já estão. A gente já sabe de todo o código de ética, né? E a gente sabe eu não vou chamar uma pessoa desempregada que está procurando emprego, é um grupo de empresários. Mas passando essa parte que nós já sabemos, todas as pessoas que eu olho e que me oferecem um serviço ou prestam um serviço, eu penso neles como possíveis clientes para o BNI. Então, eu separei aqui, na minha opinião, do que eu tenho feito, 4 coisas que eu acho que são muito importantes e que têm feito eu conseguir levar mais pessoas para o BNI. A primeira delas é, todas as pessoas, para mim, são possíveis clientes desde que sejam empresários. Depois eu percebi que eu começo a selecionar as pessoas que eu acho que mais somam, né? Aquelas que realmente eu acho que vão somar no grupo, não só para mim, mas para os outros integrantes do meu grupo. Tem aquela folha de rosto que é colocada na mesa, né, para a gente saber as profissões. Eu tenho muito aquilo comigo na minha pasta, porque quando eu estou com alguém, eu mostro quem são as pessoas que estão lá e as funções que as pessoas têm. E eu penso de uma forma que eu acho que todo mundo que entra acaba agregando um para o outro. As pessoas que eu coloquei até agora, e foram 6 pessoas nesses 4 meses, eu acho que quase todas elas têm, de alguma forma, trazido negócios para mim. Ou têm sido muito gratas, ou têm me apresentado outras pessoas, porque elas estão gratas de estarem lá. E eu conheço pessoas que estão lá que já estão ganhando dinheiro e tem pessoas que não estão ganhando dinheiro, mas não estão focadas no financeiro, estão focadas no todo que o BNI pode oferecer para elas. Essa é a visão que eu tenho das pessoas que eu tenho convidado e que eu tenho contato com elas. Depois, uma coisa que para mim tem feito muita diferença é falar da especialidade das pessoas que estão lá, porque eu faço muita questão de falar, olha, nós temos um coach que cuida da parte financeira. Até falei sobre o Miguel hoje no almoço com esse empresário. Tem um problema, eu falei, eu conheço uma pessoa e eu uso muito a palavra, nós temos o hábito de fazer negócios somente entre nós.
que isso chama muita atenção, que as pessoas falam, nós somos um grupo fechado, muito grande, mas fechado, e temos o hábito de fazer negócios entre nós. Pelo menos eu penso que é isso. Aquela luz que está ali atrás, instalada aqui na minha clínica, foi feita pelo Rui Rosa. O ar-condicionado que está ali foi feito por outra pessoa. Quando terminar essa sessão, eu vou para o aeroporto. Quem vai me mandar é o Luiz, que vai mandar um dos carros dele para me levar para o aeroporto. Então, tudo que é feito hoje, eu percebo que os outros membros também fazem isso, é uns usar o serviço dos outros. Então, eu faço questão muito de mostrar para eles que esse círculo fechado faz com que um consuma com o outro e eles começam a compreender que isso faz uma grande diferença. Um dos pontos mais altos para mim, quando eu falo da visita, é quando eu pego o Connect e mostro para eles. Para mim foi o ponto alto quando o Cláudio me mostrou. Porque eu perguntei, Cláudio, mas eu posso falar com qualquer pessoa? E ele falou, qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. E eu nem estava preocupado com o mundo, eu não falo inglês, eu estava preocupado com Portugal e Brasil. E ele me mostra o Connect e fala uma profissão. Eu nunca mais esqueço isso. Eu pus e, de repente, apareceu uma lista de pessoas. E eu pedi o telefone. Posso pegar o telefone? Eu queria... Não que eu achava que o Cláudio não estava me mostrando a verdade, mas eu queria eu sentir. Fui apertando e passei uma parte do almoço fazendo isso e falei para minha mulher naquele dia, caramba, o que mais eu me apaixonei, que para eu, por exemplo, ir numa empresa, eu tenho que pedir para a secretária, ela vai filtrar a ligação, eu vou ter dificuldade de falar, eu vou ter uma reunião e eu sou o Zé Ninguém falando do meu produto. E aqui não. Eu falo que eu sou do BNI e as pessoas falam, oh, que bom, de onde você é? Qual é o grupo? E eu já sinto logo o que eu tenho contado para as pessoas, que para mim é o quebra-gelo. Pai, quebra o gelo imediato quando eu falo. É como se fosse uma chancela eu dizer, eu sou do BNI, para mim abre uma porta, pelo menos tem aberto incrivelmente em todos os setores. Isso é uma das coisas que mais me faz vender a ideia de que o BNI é um grupo que as pessoas têm que fazer parte. Essa, para mim, o Connect é uma das melhores coisas para mim, de eu mostrar e falar, você pode chegar em mais pessoas dessa forma. E eu ainda digo que as pessoas não percebem isso, sem medo de errar. Eu almocei essa semana com uma pessoa do meu grupo, e a gente almoçando, ele falou para mim, queria conhecer um empresário que você conhece, porque eu estou expandindo e queria saber se ele conhece alguém que eu poderia me conectar em algum lugar fora de Portugal. E eu fiquei olhando para ele e pensei, ele não entendeu ainda isso. Peguei o celular e falei, eu tenho algumas pessoas que você pode conhecer, qual país você quer? Quando eu mostrei o Connect, ele falou, o Connect eu tenho. Eu falei, então o que você está esperando? Não, eu queria alguém que realmente me indicasse. Mas você não precisa de alguém que indicasse, você já é do BNI, manda uma mensagem. E ele começou ali a entender que é mais simples do que a gente imagina. Então, eu tenho convidado pessoas e falado dessa poderosa forma de chegar até as pessoas, e eu tenho percebido, assim, de forma clara, que ou a pessoa não me entende e eu tenho que explicar e perceber qual é o ponto para ela que faz mais sentido, mas quando ela entende, dificilmente ela diz que não quer participar. Até porque ontem eu falei com uma pessoa que me disse, não me dá jeito nenhum estar nas reuniões às 6h45. Então, nós temos um grupo online, temos vários grupos. Você quer participar do grupo de onde? Quer dizer, não tem desculpa para a pessoa não entrar, né? O valor é alto, é um investimento. Uma coisa que eu uso, mas é um exemplo meu, é que antes de ir para o BNI, eu investia cerca de 1.500 a 1.600 euros em publicidade, em tráfego pago, Facebook, Instagram e Google. Hoje, eu continuo investindo, só que eu invisto em network. Então, o dinheiro que eu invisto são formações, almoços, jantares, pequeno almoço. Pai, fui para Santarém numa reunião, vou para o Douro agora. Então, eu vou em outras reuniões o meu investimento não é em fazer a publicidade, que acaba sendo algo frio, onde eu espero alguém se conectar com a minha assistente, ela explica quem eu sou e acontece. Eu fiz um processo inverso. Eu vou até a pessoa, e aí lá eles mesmos me apresentam quando eu tenho os meus 60 segundos para falar, ele é muito mais valioso do que isso. Agora, o como vender isso para as pessoas é que eu acho que pode ser o maior problema que as pessoas têm, porque elas simplesmente chamam para uma reunião. E eu não acho que isso é uma reunião. Desculpa, Suzana, se eu estiver errado no que eu vou dizer, mas eu acho que é mais que uma reunião. É uma oportunidade única de encontrar pessoas que eu não vou ter a chance de encontrá-las em outro lugar. Nós temos acho que 32 pessoas no nosso grupo, ou 33, que talvez eu vá ter mais dificuldade de quanto tempo eu levaria para estar com essas 33. E eu estou com elas ali ao mesmo tempo. Dá para eu falar com todas ao mesmo tempo? Não dá, mas eu tenho a chance de levantar e falar para elas.
Essa semana eu convidei uma pessoa que vai na quinta-feira e ela me disse uma coisa que foi assim, sabe qual é o problema do BNI? 1 minuto é muito pouco para falar. E o primeiro argumento que eu dei e ela resolveu ir foi quando eu disse para ela, olha, faz diferente então, compra 1 minuto na televisão. É muito, eles vão te dizer que 30 segundos é o suficiente para uma publicidade. E ele falou, eu não tinha pensado nisso. Falei, compra 30 segundos na SIC. Eu tenho uma pessoa que, inclusive, é do BNI. Posso ligar para ela e ela te vender 30 segundos. Faz a publicidade, me fala quanto vai te custar. Só que eu estou te falando que você tem 1 minuto todas as quintas e depois você vai ter 30 minutos para falar com o seu negócio, uma por uma dessas pessoas. E vou te dizer uma coisa, eu duvido que até o final desse ano, em dezembro, você consiga falar com todas as pessoas do BNI. Não fala. Eu sei porque a minha estratégia é tirar 2 horas ou 3 do meu dia e eu faço todos os dias 1 a 1. Hoje mesmo eu fiz 2 já. Todos os dias eu faço. E mesmo eu fazendo, eu não consigo me conectar com todas as pessoas, nem aqui do norte, ainda mais do país inteiro. Então, é conversa, que a pessoa não está entendendo o que é. Eu acho, eu vou usar uma palavra que parece forte, falar que é nossa obrigação, mas se nós queremos fazer algo, ter um crescimento maior, eu acho que se torna nossa obrigação explicar melhor para a pessoa. É como produto. Imagina que eu falasse para vocês de hipnose e falasse, marca uma consulta, vem aqui para eu hipnotizar vocês. Logo, vocês vão associar o quê? A cair, a perder a voz, a show de palco. E eu digo no meu grupo, eu não falo de hipnose, eu falo sobre treinamento mental, que é diferente. É como eu ajudo as pessoas a desbloquearem. Já não é pôr em transe, desbloquear. Parece que é o contrário do que eu estou fazendo. A mesma coisa é no nosso grupo. Se nós fizermos uma lista, que eu acho que a maioria das pessoas acham que estão perdendo tempo, mas uma lista de quem nós conhecemos, e depois fizemos uma setinha, que é o que nós fizemos eu e a Sheila. Quando nós assumimos o compromisso de patrocinar 24 pessoas, e nós vamos fazer isso, eu 12 e a Sheila 12, nós fizemos uma lista nessa noite. No dia seguinte, começamos a pôr a lista. E é igual a lista de casamento, parece que você nunca tem ninguém. Dali a pouco você fala, caramba, de onde apareceu essas 100 pessoas? Nem eu sei. Também percebemos que essas pessoas conhecem outras pessoas. E aí pensamos, olha, pode ser que não seja para o João, mas ele conheça alguém que esteja precisando daqui. Uma coisa que eu percebi é que as pessoas precisam mais do BNI, gravem isso, do que o BNI precisa dessas pessoas. Eu entendo e já ouvi em vários grupos, não só no meu, mas eu já ouvi pessoas dizendo: ah, pai, isso aqui, esse negócio é um negócio para mais pessoas, para todo mundo ganhar muito dinheiro. E eu penso, eu não estou nem preocupado quem é que está ganhando mais dinheiro, eu estou preocupado que eu estou ganhando mais dinheiro. Acreditem, as pessoas precisam mais do BNI do que o BNI dessas pessoas. E nós não, às vezes, não olhamos para isso. Nós estamos perdendo tempo olhando para uma outra coisa. Qual é a estratégia? Foca na sua estratégia de convidar as pessoas que você acha que é importante para o grupo crescer, para que a gente cresça junto. Eu acho que a filosofia ela está muito bem desenhada, ela é muito simples. Um dia eu fui para a casa do Miguel Coco, logo que eu entrei, e nós pegamos um flip chart. Ele, né, na casa dele, tem 2 flip charts grandes. E eu lembro da gente mandar uma foto para a Suzana. Lembra, Suzana, disso? Nós fizemos um desenho no Flip Sharp na casa do Miguel. Estamos sim, aqui. sim. Lembra? Miguel, estás aí, lembro-me perfeitamente. Lembro-me perfeitamente. Então, e o Miguel tem essa obsessão por flip charts. Acho que na casa dele tem um por cômodo. E ele começou a desenhar em uma estratégia enorme do quê? Do que fazer com isso. Por quê? Olha a maior sacada que a gente vai ter aqui. Nós tínhamos acabado de ter um encontro com a Suzana e com o Afonso, e traçado as metas, que é algo que no meu grupo, por exemplo, o Miguel tem batido todas as quintas. Tem gente faltando com a meta, tem gente faltando com a meta. Mas aqueles que têm a meta é porque fizeram ela, não é qualquer número. E nós ficamos traçando como nós chegaríamos nesse número. Curiosamente, eu estou há 4 meses nisso. Eu comentei isso com o Miguel essa semana. Eu tinha falado para o Miguel, poxa, eu queria muito, este ano até dezembro, trabalhar para fazer 200 mil euros no BNI. Mas eu estou quase chegando a 60 mil já. Então, significa que o que nós traçamos está funcionando. Então, não tem um segredo. Ah, mas o que você está fazendo de diferente? Nada. Eu estou só fazendo o que me deram. Porque não fui eu. Eles é que foram lá e falaram: olha, isso é possível. A única coisa que eu faço, a minha função é acreditar, pegar com todas as forças e ir.
Uma vez numa empresa, uma pessoa me disse assim, você tem um cheque em branco na mão. Eu falei, qual? O contrato, essa empresa de seguro, é só vender o seguro. Nós temos vários cheques em branco na mão. O problema é que, às vezes, as pessoas estão buscando em todos os lugares o que nós já temos prontinho para poder fazer acontecer. Nós não estamos vendo que é importante. Nós temos isso pronto, mas nós não estamos, talvez, vendo a dimensão dessa reunião ou desse processo ou do que nós fazemos. A forma que eu tenho me conectado com as pessoas tem sido todas possíveis que eu posso, eu falo. Você já ouviu falar no BNI? Ou às vezes eu não começo pelo BNI. Eu vou falar de uma pessoa que eu patrocinei há pouco tempo. Como chama o rapaz da limpeza? Lembra o nome dele? Leandro. O Leandro veio na minha clínica e nós estávamos indo em dezembro para Paris e eu deixei a chave com ele por indicação de uma outra pessoa do BNI. Olha que curioso. E isso é o mais curioso, porque ela é muito minha amiga. E ela não convidou ele, ou convidou, e não sei o que aconteceu, mas ele veio aqui e eu perguntei. Ele trouxe um flyer. Eu falei, e me deu. E eu falei, mas você está me dando um flyer se eu já estou te contratando? Foi essa a pergunta que eu fiz. Isso é dinheiro, né? O flyer é dinheiro. Ele falou, para esse caso você tiver alguém para recomendar. Eu falei, como é que você busca clientes? E ele me disse, eu espalho flyers. Quantos flyers você espalha? Quanto você investe em flyer? Aí o cara, pai, invisto, sei lá, 500 euros. Eu pensei, ele investe quase o que ele pagaria para o ano. Eu acho que para a pessoa entender o que é o BNI, antes da gente sair oferecendo e falar, toma, pega, toma esse café que é seu, a gente deveria perguntar se ela gosta de café e pegar a pessoa pelo gatilho que ela está disparando para a gente. No caso dele, ele me falou que fazia flyers, que distribuía, e eu falava, e aí? Muita gente procura? Sabe como é que é? Uns procuram, uns procura, mas eu vou muito para a empresa. Eu perguntei para ele, você já foi em alguma reunião e encontrou empresários? Não. Então eu tenho um lugar que você pode ir, é um lugar que eu vou. Contei, expliquei, falei para ele que era o BNI, e ele falou para mim, eu não posso ir essa quinta, posso na próxima? E a palavra que eu disse para ele, pena que ele não está aqui, senão ele podia falar disso. Eu só falei para ele assim, ó, você pode quando você quiser, porque eu já estou lá. Eu já estou lá fazendo o meu. É você que tem que decidir quando você vai para um outro nível. Só isso que eu falei para ele. E ele falou, olha, eu quero ir para a quinta. Eu falei, você quer ir para o outro nível, é isso? Não era ir para a reunião, é ir para outro nível. Ele ia ir para outro nível, então vamos na quinta. Ele foi, eu penso que 2 semanas ele já estava no BNI, eu não me recordo, mas em 2 semanas ele estava lá e está lá fazendo 2 semanas, não foi, Miguel? Já estava lá fazendo os negócios dele e está feliz em estar lá. E coincidentemente, naquela semana, antes dele entrar, eu ainda fui numa reunião em Coimbra e cheguei lá, tinha uma pessoa de uma empresa que é um franchise de limpeza. E perguntei, como é que tá? Como é que você vende? Quanto você é? Tirei uma foto do crachá do rapaz e mandei para ele. Falei, olha, seu colega aqui já está faturando em Coimbra. Quando é que você vai aumentar seu faturamento? E ele disse, na próxima quinta. E ele entrou. Às vezes eu acho que falta a gente ouvir, porque isso não deixa de ser uma venda de impacto. Pode ser uma venda que eu não esteja ganhando para esta venda. Porque quando eu trouxe as primeiras pessoas, nem existia esse negócio de prêmios. Eu trouxe porque eu acreditei que era o melhor e continuo acreditando para as pessoas que eu conheço. Todas as pessoas que eu tenho levado, é claro que eu tenho levado pessoas que olham no final e falam para mim, pai, isso aqui não é para mim. Eu levei um amigo que ele falou para mim, nossa, que barulho, é muita gente aqui. E ele falou uma palavra, eu e o Miguel até conhecemos ele, falamos muito, eu e o Miguel falamos juntos com ele até, e ele falou para mim assim, eu não gosto muito de pessoas. É por isso que você não tem dinheiro. Você vende um produto e não gosta de pessoas, você já disse tudo, não tem o que fazer. Então, eu não estou procurando essas pessoas, eu estou procurando aquelas que gostam de pessoas, aquelas que querem aumentar o seu rendimento, aquelas que querem fazer negócio. E eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos uma ou duas pessoas que gostam disso. Agora, eu já ouvi nos uns a uns que eu fiz de grupos diferentes, pessoas depois, Suzana, até o pessoal começou a publicar, muita gente tem me perguntado, olha, qual é o segredo? Como é que funciona? Porque eu convido as pessoas logo não querem. Mas você convida as pessoas para quê? Eu convido as pessoas para uma reunião. Então, para de convidar para uma reunião. Pega 5 minutos. A Sheila está falando que eu tenho paciência e insistência. Mas é que eu fico falando com as pessoas assim, 5, 10 minutos de conversa, ela vai te entregar o gancho que vocês vão pegar para poder convidar essa pessoa. Todas as pessoas que eu convidei teve um gancho. Um gancho. Hoje, nesse almoço, muito curiosamente com um empresário, o Bruno Werneck, que é uma pessoa que vai entrar agora, estava nesse restaurante. E eu convidei ele, ele foi
o Miguel vai me ajudando aqui, eu acho que em 2 reuniões o Bruno já foi, não é? 2 reuniões. E ele passou, eu falei, e aí, Bruno, tudo bem? Como é que você está? Apresentei o empresário que estava comigo e falei, e ele viu eu com o bot e falou, sempre BNI. E eu falei, você não está usando o seu ainda por quê? Ele, não, eu não entrei. Não entrou por quê? Já puxou isso para outra pessoa que estava do meu lado. Ele falou, não entrei porque eu tirei o documento hoje para mandar para o Hugo. Ou seja, eu sei que ele vai entrar agora. E eu falei, tudo bem, legal, então eu te vejo na quinta, me dá um abraço. Como é que eu chamei ele para a reunião? Eu mostrei para ele, tem pessoas interessantes lá que precisam do seu serviço urgentemente. Eu não disse que eles vão contratar ele, mas precisam mesmo, porque ele é um especialista em marketing digital e precisam realmente do trabalho dele. E fui falando para ele, olha, peguei a folha e mostrei. O Miguel faz isso, o outro faz isso, o Cláudio faz isso. Todos eles precisam um pouco melhorar em algum sentido aqui que pode. E no dia levei ele, que aí já é a segunda parte depois que a visita está lá, mas levei ele para que ele entendesse aquele mundo. Esses dias o Mário me falou uma coisa numa reunião e eu achei muito, não sei se foi o Mário ou foi o Miguel agora no almoço, no pequeno almoço, que foi, era muito bom quando a pessoa vai 2 vezes, e eu também acho, porque a pessoa não tem uma noção, às vezes, na primeira, né? E se ela vai para a segunda, ela demonstra um interesse maior. Mas ir por ir, sem que nós que estamos convidando possa dar um suporte a mais para essa pessoa, não vai funcionar. A pessoa não pode ficar largada lá. Essa pessoa, ela foi, eu tirei todas as dúvidas que eu podia, e eu entrei agora. E eu sempre digo para eles, eu entrei agora, não sei tudo, mas dei o podcast para ouvir, uns gostam mais, outros gostam menos. Tudo que eu podia falar sobre isso, eu falava. E eu dizia, não é sobre BNI, é sobre network, é sobre conhecer pessoas, é sobre estar ali fazendo negócios. E leva um tempo, né? Você vai fazendo negócio. Uma pessoa me falou que eu patrocinei, me falou assim, mas quando eu distribuo flyer, eu tenho certeza que alguém me liga. Eu perguntei quando? Algum dia da vida. No BNI, não. Você não precisa de flyer, porque você tem aqui no Connect tudo que você precisa. Você tem as pessoas, você vai direto para as pessoas. E eu ainda acho que o Connect é uma das coisas, para mim, que mais vende. A parte da formação. O Luiz, eu lembro dele estar com o Afonso e com a Suzane e falar: eu pagaria o valor da anuidade para de novo estar com o Afonso para poder fazer uma formação daquela. Claro, porque ele sabe o que é preço e o que é valor. Eu acho que nós deveríamos ser uma espécie de agente educador, estou inventando um nome aqui agora, de educar a mente dessas pessoas que nós estamos levando. Mostrar para elas o valor e não o preço do que é. Porque pode parecer muito caro, 600 mil, qualquer valor pode parecer caro, até 100. Se a pessoa não compreender que nós não estamos falando de preço, e sim do valor daquilo que está fazendo. Já me perguntaram por que eu estou, já usaram essa expressão comigo, por que eu estou tão alucinado? Você está tão alucinado com o BNI, fizeram uma lavagem, eles te hipnotizaram. E eu falo, não é que eles me hipnotizaram, eles me mostraram que existe um outro jeito de fazer negócio que é mais fácil e mais seguro. Não tem uma semana que nós fizemos a nossa primeira fila de espera na clínica. Nós não conseguimos aceitar mais pessoas aqui. Estamos com uma fila de espera. E vocês acreditam que hoje reverteu para nós? E hoje 70% da clínica são clientes do BNI que vêm de lugares diferentes. Ou seja, eu não quero distribuir panfleto, eu nem vou fazer publicidade. O que eu preciso é manter aquilo que eu tenho feito. Eu sei que nós vamos falar de visita, mas só para trazer um fato que eu acho que é importante. Outro dia no meu grupo, eu falo do meu grupo, que é que eu vivo mais lá, me perguntaram assim: olha, posso fazer uma pergunta? Como é que você tem feito dinheiro no BNI? Porque eu estou aqui há 8 anos e não estou fazendo esses valores. E eu vendo consulta, a pessoa vende uma coisa mais cara. E eu perguntei assim para ela: deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantos uns a uns de verdade, não bater papo no restaurante, de verdade você tem feito? E ela disse: ah, um por semana, mas eu também não tenho tempo. Eu falei: tá aí sua resposta, não preciso de falar mais nada. Eu só estou seguindo a cartilha. Não, eu não inventei a roda já foi inventada. Eu só peguei ele e falei: caramba, agora eu tenho uma roda, eu estou fazendo ela girar. Não tem segredo. A visita é a mesma coisa, o ganhar dinheiro no BNI é a mesma coisa, se conectar com as pessoas é a mesma coisa. A única coisa que eu fiz é me disponibilizar para estar presente. Para mim tem sido tão bom que a minha esposa, que está na mesma clínica que eu, tem uma cadeira ali também de terapia. E tá os dois lotados com terapia.
Olha, eu vou mostrar que ela é muito bonitinha, ela está ali, sentadinha ali, dá um... Não sei nem se dá para ver ela, está lá no cantinho. E o que acontece, na minha opinião, quando a gente começou a falar do lance da visita, eu acho que a forma de convidar as pessoas é importante. Quanto mais pessoas nós pudermos convidar, mais a chance, aumenta a chance. E também tem uma coisa aqui que é, eu falo muito isso para os clientes no consultório e vai servir aqui para nós, que é, eu acho que o mundo está feito de propósito para nos distrairmos. E as pessoas estão muito distraídas, elas estão tão distraídas que elas não estão dando o seu melhor. Por exemplo, tem pessoas que eu tenho certeza que buscam alguma visita na quarta-feira. No meu caso é na quarta, né? Na véspera da reunião. Como é que vai funcionar na véspera da reunião? Me conta. Não vai funcionar. Eu vejo no meu grupo na mesa, às vezes, pessoas escrevendo os contributos na última hora. Eu já escrevi também na última hora, porque a gente vai deixando tudo para a última hora. Se nós levarmos isso com uma seriedade maior, eu não estou dizendo que vocês não estão levando, mas talvez alguém não esteja levando, não tem como evitar os resultados. Eu começo a pensar a semana toda. Ontem nós estávamos jantando e a Sheila falou: Olha, já pensou na estratégia dessa semana de quem nós vamos levar? Por quê? Porque nós estamos desenhando a estratégia todos os dias. Não é na quarta-feira, na véspera da reunião, que eu estou pensando quem vai, e nem muito menos como o que nós vamos falar nos 60 segundos, ou como vai ser minha apresentação. Tanto que essa semana o Miguel me colocou na apresentação do dia 4, eu falei: olha, devíamos pensar numa sala maior. Ele, por quê? Foi porque nós vamos levar 30 pessoas na minha apresentação. E eu vou levar, pode acreditar. 30 visitas no dia da minha apresentação. É uma meta que eu coloquei. E estou fazendo um convite. E esse convite eu vou fazer um vídeo. E vou espalhar. E vou patrocinar. Porque eu quero levar o máximo de pessoas possível para a minha apresentação. E, é claro, para depois nós convidarmos para essas pessoas irem para o BNI. Só eu falo é muito cansativo, né? Pronto. Alguém tem Estás a alguma falar bem, pergunta? continua. A ideia aqui é mais ou menos essa. Agora, para finalizar essa etapa aqui, uma coisa que eu acho que é muito importante é que levar as pessoas para a gente pôr lá no Connect o número de visitas. Não vamos confundir as coisas. Para depois a gente ter a nossa foto lá na frente, ou receber um certificado de papel dizendo tantas visitas, tanto 1 a 1. Eu acho isso uma grande treta. Por quê? Porque só levar por levar para contar, nós não ganhamos nada com isso. As pessoas vão lá e nunca mais voltam. A gente tem que pensar bem nas visitas que nós estamos levando e realmente fazer um pós-venda. Eu vou chamar de venda, mas é uma pós-assessoria depois que leva, durante a visita. No meu grupo tem uma coisa muito boa que todo mundo insiste muito para os anfitriões cuidarem bem da visita. Cuidarem desde o começo, desde a hora que chega, desde a hora de vir tomar um café, vai apresentando, vai levando, abraça, conversa, conecta. Olha, esse aqui precisa desse trabalho, esse aqui. Isso é muito bom para a pessoa perceber. Porque imagina, se eu levo uma visita no meu grupo e eles não dão assistência, ou eles demoram 3 semanas para entrar em contato com essa visita, a visita vai pensar assim: olha, quando eu entrar então, é pai, que ninguém vai cuidar das minhas referências mesmo. É verdade ou não é? Sim ou não? É, claro que é. Nós temos que ter essa congruência, senão isso não vai funcionar, né? Agora, nós que levamos as visitas, eu acho que nós somos os maiores responsáveis por fazer esse pós-venda, para estar com essa pessoa, para tirar todas as dúvidas que ela tem. Porque eu, quando cheguei lá, eu estava entupido de dúvidas. O Miguel me tirou metade antes da reunião, mas mesmo ele me tirando metade, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma coisa diferente. E vendo as pessoas falarem, é claro que eu não sabia o que era contributo, o que era valores, não entendia. O grupo faturou 2 milhões, eu... Não pode 2 milhões. Eu até pensava, será que eles inventaram esse número para as visitas verem, né? Porque pai, não tem muito sentido isso. E depois você vai entendendo. Agora, eu acho que essa assessoria, essa intimidade de chegar na visita e poder explicar para ela, e poder mostrar para ela, e poder estar com ela, é o que eu acho que faz a grande diferença para depois nós convertermos as pessoas lá. Quando eles ofereceram um prêmio para poder, quem levasse mais visitas, eu juro, e vou falar isso com todo o carinho possível, eu nunca pensei assim: ah, pai, não estou fazendo isso por 1.000 euros. Isso não... Opa, estão me ouvindo ou não? Alguma coisa que mudou. Estamos a ouvir, mas alguém partilhou o ecrã. Saiu. Pronto. Então,
eu pensei, não é pelos 1.000 euros que eu vou levar essas pessoas, não é os 1.000 euros não mudam absolutamente nada para minha vida, ainda bem não muda mesmo. Eu quero levar é para que o grupo cresça mais e o grupo me ajude, não num dia, mas o ano inteiro, o próximo ano, e o próximo ano. A ideia é muito maior do que isso. Eu acho que tem duas formas de nós olharmos para o BNI, parte ou todo. Quando a gente olha para a parte, parece que fica até estranho a parte. Quando a gente olha para o todo, eu acho que o BNI faz muito mais sentido. Eu tenho falado com pessoas muito antigas do meu grupo que percebe o todo, que está lá há 10 anos, então percebe o todo do BNI. E isso é que eu tenho tentado vender para as pessoas da melhor forma que eu posso. Eu tenho mostrado para elas como o meu negócio se transformou depois que eu entrei para o BNI, e eu acho que nós somos a melhor testemunha para aquelas pessoas que nós queremos levar. É claro que nós somos, eu acho que não tem melhor maneira de poder falar disso. É assim, essa é a ideia central do que eu acho em relação às visitas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, seria muito legal, senão nós continuamos avançando aqui. Se a Suzana quiser falar alguma coisa que eu acho que é importante, o que vocês querem falar, o que vocês pensam? Um de Está cada sim? vez, porque senão dá Alô? confusão. Oi? Sim? Fala Paulo Nunes, do BNI Projeto, aqui da Madeira. Tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta, para tentar perceber. Você está há 4 meses, nitidamente, e desde já dar os parabéns pelo trabalho desenvolvido para o prol do Obrigado. BNI. Eu queria fazer uma pergunta. As pessoas que você já levou ao BNI, quantas levou, quantas teve o não? É uma ótima pergunta. Quantas pessoas eu levei para o BNI? Quantas visitas eu levei? Eu posso até olhar aqui. Eu levei aqui no Connect, diz que eu levei até agora 25 pessoas. Eu não sei se aqui conta quem eu levei 2 vezes. Conta também? Não? Ok. Não. Não conta. Então eu levei 25 pessoas e patrocinei 6 até agora. Eu ouvi vários nãos, mas o não eu já tinha, né? Eu estou em busca dos sims. Então, teve pessoas que falaram que não era interessante, eu tive pessoas que disseram que achava caro, eu tive pessoas que falaram que não era o momento. Agora, uma coisa importante, Paula, é que eu fiz uma lista de todas essas pessoas. Já é o esquema que eu trabalho no consultório, quando alguém vem aqui, por exemplo, e diz, não é o meu momento de fazer uma terapia. Eu falo, você sabe quando vai ser? E minha assistente vai ligar, ou vamos mandar um e-mail algum dia. E teve pessoas que eu levei que disseram que não era o momento, e eu já perguntei, e aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Vou chamar de João aqui, brincando. E aí, João, como é que tá? O negócio melhorou, não melhorou? Eu penso, tá difícil, o mercado tá difícil. Eu falo, aqui dentro não tá tão difícil. Eu estou num grupo que as pessoas têm feito negócio entre elas. Pode estar difícil aí fora, aqui não tá. Mas eu não estou mentindo, eu não estou criando uma ilusão. Eu estou falando o que eu acho mesmo, que é verdade. Eu vejo gente fazendo negócio entre nós todos os dias, todas as semanas. Então, olha, a hora que quiser, volta. Mas eu também não vou ficar aqui massacrando, né, Paulo? Uma lista de pessoas para elas Assim, virem. eu só queria demonstrar por isso, por A mais B, que nós não vamos receber muitos e que não há que desistir, não há que baixar os braços, não é? Pronto. Ah, para você perceber, eu estou no BNI há 11 anos, ok? Por isso, Eu ouvi muitos não, então. para os mais novos é importante perceber que o não está adquirido, não é? Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que o não, eu acho que faz super parte ouvir não em tudo. Tem gente que vem no meu consultório e acha meu ticket alto. E eu falo, tá bom, obrigado. Dá para mudar? Não dá para mudar. Essa é a regra. Como eu e o Cláudio estávamos em Braga essa semana numa reunião, e o Cláudio chamou essa pessoa para o BNI, e ela falou: eu não me identifico, o BNI tá atrasado. E nós ficamos olhando, e atrasado em quê? Pai, deveria ter 10 profissões da mesma na mesma sala. E nós demos risada e falamos: tudo bem. É o pensamento dele. Nós não estamos ali para provar para mudança. O dia que mudar, me liguem. E a primeira coisa que eu falei foi assim: a minha ligação você nunca vai esperar, porque está funcionando tão bem que talvez é você que não se encaixe, não é para o seu perfil. Você tem que ir para uma outra coisa. E mudamos de assunto e está tudo certo. Eu acho que faz parte. A gente só não vai desistir. Está cheio de pessoas que eu acho que poderiam estar com a gente, poderiam somar com a gente. Não tenho dúvida nenhuma disso. Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida? Suzana quer falar? Sim, Érico, Sim. imagina que eu fui ao teu consultório e tu perguntaste-me o que é que eu fazia
E eu, vamos inventar. E eu sou contabilista, disse que era contabilista, que tinha o meu negócio, o meu próprio negócio. E imagina que tu não tinhas o Mário, ou imagina não, é exatamente isso. Tu tens o Mário Vieira, que é o contabilista no BNI Primos, aliás, é o presidente. Imagina que eu vou ao teu consultório, eu sou contabilista, terminei a sessão contigo, imagina um momento e replica comigo aquilo que tu fazes. Ok, já aconteceu essa Convidar, cena. para Posso falar convidar exatamente? essa pessoa para o BNI. Sim. O que eu faria? Eu sempre falo do BNI agora para todas as pessoas que eu posso. Então, se acontecesse uma pessoa que é contabilista tivesse, eu falaria no negócio na mesma, porque deve ter algum grupo que não tem um contabilista, né? As perguntas que eu tenho feito para convidar, antes de eu convidar, eu tenho feito essas perguntas, que é, olha, uma pergunta, como é que se divulga o seu trabalho? Essa é a primeira pergunta que eu tenho feito para as pessoas. Ok, então vamos simular os dois? Vamos, claro. Vamos Então, simular os dois? Vamos lá. boa. Vamos lá. Então vamos lá, Suzana, terminamos a consulta. Me conta uma coisa, agora que você é contabilista, você é contabilista há muito tempo? Ah, desde que me formei na universidade, eu tenho 50 anos, Eric. Não sei fazer outra coisa. Ih, que legal, fico feliz. Então você deve ter muitos clientes. Muitos clientes, sim. É. Graças a Deus, Eric. Olha, uma pergunta, você é aquela pessoa que tem muitos clientes e já não precisa de mais nenhum, ou na sua mente tem a ideia de expandir? Oh, Eric, eu tenho ideia de expandir, mas mesmo que não tivesse, eu vou perdendo clientes. Toda a gente passa por isso, não é? No seu negócio. Portanto, eu estou sempre aberta porque à medida que eu vou perdendo, eu quero repor esses clientes na Ok. minha Agora, empresa. uma coisa interessante aqui é que você tem muitos clientes e vai perdendo. Mas me corrija se eu estiver enganado, seus clientes vêm muito por indicação, não? Ai, oh Eric, a esmagadora maioria vem por indicação. Sabes, na minha atividade isso é muito importante. Há quanto tempo é que estás aqui em Portugal, Eric? 11 anos. Quantos? 11 anos. Então já estás há tempo suficiente para teres percebido que para nós contabilistas é muito importante o passo à palavra no nosso negócio, porque as pessoas para trabalharem com o contabilista gostam sempre que seja alguém que recomende o contabilista. O meu contabilista também foi uma recomendação de outro empresário que trabalha lá e disse que ele era muito bom. Vês? A recomendação é o mais importante. Então, eu queria te perguntar uma coisa que é interessante. Você já participou de algum grupo onde se reúnem empresários ou que você conhece pessoas que de outras áreas diferentes que possam somar no seu negócio? Ou normalmente você está tão ocupada trabalhando que você está esperando que alguém te procure ou alguém te recomende? Eu felizmente delego tudo no meu negócio. Ok. E eu vou assim, eu não sei do que é que está, não estou a perceber. O que eu costumo fazer é ir a workshops e lá eu conheço pessoas, mas eu não sei do que é que está a falar, assim. Está a falar. Shoppings de vários temas diferentes. Sim, sim, desenvolvimento pessoal e aproveito e conheço e vou conhecendo pessoas novas. Ok. Mas está-me a falar o que é que eu não percebi? Vou te explicar. Você deve ter percebido a dificuldade que você teve para marcar um horário comigo, que é o que mais acontece aqui, que a minha agenda está muito cheia. Eu vou te Sim, explicar o responsável por isso. Eu faço parte de um grupo de network. E eu sempre conto uma coisa, Suzana, que é assim, e você sendo contabilista, você vai perceber. Durante a pandemia, eu fiquei muito online. Você também deve ter ficado. Acho que todo mundo ficou online. sim, toda a gente, toda a gente. Esquecendo do que era até a palavra network. Eu sempre soube, mas não lembrava mais. O que é network? Estou sempre online. E, de repente, me convidaram para fazer parte de um grupo e eu falei, vou lá conhecer pessoas. Eu conheço muitas, mas conhecer mais pessoas é bom. Fui para um grupo que eu no começo achei estranho. Eu falei, são empresários que se reúnem, mas tem uma coisa que eu gostei, era 6h45 da manhã. E a pessoa que me convidou disse assim, olha, eles têm um lema lá, enquanto os outros dormem, eles estão ganhando dinheiro. E eu pensei, eu também quero ganhar dinheiro e vou lá. E fui. Eu confesso que eu fiquei totalmente perdido quando eu cheguei, meio estranho, me ofereceram um café, me apresentaram para pessoas que eu nem sabia o que elas faziam. Mas, observador que eu sou, comecei a olhar as plaquinhas e comecei a ver construtor, engenheiro, coach, contabilista. Nós temos até um contabilista lá.
O presidente do nosso grupo, talvez você conheça, é o Mário Vieira, é um contabilista. Já ouviu falar nele? Pelo nome não, mas se me disser o nome da empresa, se calhar sim. Business, acho que é tem que procurar, não lembro o nome dele, mas acho que é Business alguma coisa. Pá, Sim, ele é muito louco, ele é ele realmente, contabilista e faz parte desse grupo, é isso? sim. E esse é um grupo de empresários que se reúnem todas as quintas-feiras. E nesse grupo, o que que nós fazemos lá? Nós ouvimos casos de sucesso, nós falamos sobre o negócio, nós dissemos sobre o desenvolvimento do nosso negócio e nós nos ajudamos entre um e outro. Um e outro vai se ajudando. Eu ajudo pessoas, pessoas me ajudam e nós fazemos os nossos negócios crescerem de uma forma diferente. Olha, você vive de referência. Eu não, eu vivia de patrocínios. Eu pagava publicidade e as pessoas vinham. E parte dos meus clientes eram referenciados, como você com certeza vai me indicar futuramente, porque eu vou trabalhar a sua ansiedade aí, mas a maior parte das pessoas vinham por publicidade. E nesse grupo eu percebi que as pessoas ouviam o que eu fazia e sempre lembravam de alguém. Agora, Suzana, vamos ser sinceros. Sempre alguém conhece alguém que precisa de um contabilista, um médico, um terapeuta, um coach. Mas, Agora, ó, o que é Eric, estranho aqui, desculpa interrompê-lo. Estou a fazer de pode advogado falar, do diabo. Estou a fazer da cliente difícil. vai lá. Estou a fazer da visita, estou a fazer-me da visita difícil. Ó, Eric, isso está tudo certo, isso está tudo certo. Mas esse contabilista que está lá com que objetivo? Ele está lá com o objetivo de divulgar o trabalho dele para ter mais clientes, para receber referência das pessoas. Ô, Suzana, deixa eu te falar uma coisa. As É pessoas não porque, sabem sabe porquê? exatamente o que você faz. Sabe porquê? É que na área da contabilidade não é nada fácil, Eric, um cliente, ou é um cliente que acabou, que você conhece, que acabou de criar a sua empresa, ou é muito difícil alguém trocar de cliente, de É, contabilista, desculpa. é estranho, porque eu troquei recentemente até. Inclusive, eu troquei para uma pessoa do BNI. Sabe por que que eu troquei, Suzana? Confiança. O meu outro contabilista me respondia menos, fazia reuniões muito formais, e eu entrei numa família, que é o BNI, e esta pessoa me trata como um cliente VIP. Eu me sinto muita vontade quando eu entro no escritório dela. Eu já não sou um cliente qualquer, eu sou um cliente BNI. Isso faz toda a diferença hoje no meu consultório. Porque quando eu falo em contabilidade, eu achava que era só fazer contas e pagar os impostos. E ela me mostrou benefícios que eu não imaginava. Sabe como é que eu descobri esses benefícios? Todas as quintas com o contabilista da empresa, do grupo, levantando e falando, porque a gente lá tem uma oportunidade de falar um minuto. Parece pouco um minuto, mas um dia ele falou sobre impostos, eu pensei, já sei sobre isso. No outro ele falou sobre não residentes, eu pensei, isso me interessa. No outro ele começou a falar e eu comecei a me envolver. E outra coisa, eu nunca conseguia tempo para falar com as pessoas. Eu sendo BNI, ele me atende sempre, a gente almoça, a gente conversa, porque a gente tem umas regrinhas de nos reunir que facilita tudo. Eu só vou te mostrar uma coisa, eu não quero te convencer, tá? Você já tem os seus clientes, já está desde que você se formou, só que existe uma diferença. Quem não é BNI vai ter que bater muito para a porta ser aberta. E quem é BNI tem uma chave, e essa chave abre uma porta mais rápida. É muito simples. Agora, o ideal era você ir no nosso grupo conhecer. Mesmo tendo um contabilista, tem muitos grupos. Você poderia ir numa reunião para conhecer, até conhecer ele. De repente, vocês se conhecem, ou podem ali trocar algumas figurinhas, porque todo mundo é parceiro. Mesmo você sendo contabilista, ele também, por que não virar parceiros? De repente, isso pode acontecer. E se você depois perceber que é uma coisa interessante, tem outros grupos que você pode fazer parte. Uma pessoa como você faria sucesso, por esse jeito, do jeito que você fala aqui, eu acho que você faria sucesso lá. Obrigada, Eric. Você disse quinta-feira às 6h45. 6h45 da manhã. Eu vou estar fora do país, não vou poder ir. Você vai estar muito tempo fora, não? Não vai ser esta próxima semana. Ok? Você pode. Tem duas opções aqui. Sexta-feira tem um grupo online que eu posso te recomendar, que a presidente é muito minha amiga, é uma querida, por coincidência também é contabilista, apesar dela defender uma outra área lá. Ou você pode marcar na próxima quinta-feira, não tem problema. Ô, Suzana, todas as semanas nós estamos lá e nós somos 33 pessoas para te recepcionar. Eu só não sei se. Eu posso fazer uma pergunta? Força. Tu prefere chá ou café? Ao café. Ah, porque o café de lá é incrível. O café do Meliá é um café incrível. É daqueles que eu vou falar, não janta antes.
porque é realmente maravilhoso. E depois da reunião, nós sentamos na mesa, eu vou te apresentar as pessoas, olha, nós vamos conversar. Se você não entrar, pá, pelo menos você vai conhecer pessoas. Conhecer pessoas sempre é muito bom. Eu acho que é bom. Olha, conta comigo então, não na próxima quinta-feira, mas na quinta-feira seguinte. Tá Mas, bom. o Eric, vê lá, porque eu não sei se o outro contabilista não se vai sentir constrangido. Vê lá. Claro. Vai ser o primeiro que eu vou falar e eu acho que ele vai te receber muito bem. Já recebemos outros contabilistas lá. Eu só quero te pedir um favor, Suzana. Pensa comigo. São pessoas sérias que se reúnem. Nós estamos lá todas as quintas-feiras. Não tem vaga para todo mundo, não é uma sala que eu consiga por 50 pessoas. Eu só preciso, assim, que você tenha compromisso em estar lá. Do mesmo jeito que nós todos vamos ter compromisso em te receber, eu só preciso que você tenha compromisso também em estar lá. Por quê? Porque se você não puder, não tem problema nenhum. Tem um monte de gente que vai querer, mas eu preciso de dar essa cadeira para outra pessoa, entendeu? E você pode ir quando você quiser, não tem problema. Mas se realmente você quiser levar seu negócio para outro nível, acho que na próxima quinta vai ser muito legal. Faça a sua viagem, se distraia, não sei se você vai a negócio ou a lazer, e quando voltar, não se preocupa que eu vou te ligar, vou te lembrar, e nós podemos, até se você puder chegar um pouquinho antes, porque nós tomamos um cafezinho os dois, e tem duas pessoas ali que eu queria te apresentar, você vai adorar conhecer. O meu Miguel, outro é o Cláudio, pá, eles têm áreas totalmente diferentes da sua, mas eu queria que você conhecesse essas pessoas. Você consegue chegar um pouquinho mais cedo? Posso chegar mais cedo um pouquinho, claro. Então é bem tranquilo, então. Então Olha, marcamos mais. eu já marquei na minha agenda, posso ligar-me na mesma, mas eu já marquei na minha agenda, Vou tá bom? ligar. E vou te mandar um e-mail também com todos os detalhes para a gente poder avisar lá. Sim, Quando eu te mandar o e-mail, todo mundo já vai estar sabendo que você vai estar lá. Para alegria, para nossa alegria, nós vamos te receber lá. Ok? desculpem, Confirmado? eu estou a tomar notas à medida que vou conversando com ele para fazermos agora aqui um resumo. Boa. Agora reparem. Oh, Érico, obrigado. Nada. Agora Mas é reparem, mesmo assim que eu faço, tá? Não tem, é claro que você me trouxe perguntas, mas normalmente eu vou fazendo dessa forma e vou tentando prender, senão. vamos só Agora, uma coisa que eu tentar faço muito na perceber, véspera, Suzana, eu só estou a tentar perceber, eu já estou no BNI há 15 anos, Érico, não é? claro, Eu claro. só estou a tentar perceber quais são as palavras-chave, o que é que nós conseguimos tirar deste teu convite que tu costumas fazer para implementar nos meus convites, Érico. Ok. Mas tu ias dizer qualquer coisa, desculpa. Eu ia dizer que tem duas coisas para mim importantes. Ouvir o que você está falando antes de eu ficar eufórico para convidar. Tem algo que eu aprendi na minha profissão que é toda vez que você quer vender a qualquer custo, a pessoa tem uma resistência. Tanto que eu falo para a pessoa: olha, se você quiser ir, tudo bem, se também não quiser, não tem problema. Vai quando quiser. Nós estamos lá o ano todo fazendo negócios. Então eu estou sempre mandando input, sabe? Nós estamos o ano todo reunidos, nós estamos o ano todo crescendo, nós estamos o ano. Agora, se alguém fechar na sua área, você vai ter que ir para um outro grupo, mas grupo aqui não falta. Nós somos muitos. Até porque você vai se conectar com todos eles, se você quiser. Mas, e uma coisa que eu faço muito na véspera é isso. Eu ligo antes mesmo para poder falar, olha, tudo bem? Ou mando uma mensagem. Lembra que amanhã tem uma reunião e eu quero confirmar, porque eu marquei com o Miguel e com o Cláudio, marco de verdade, né? Falo, "Olha, porque eu quero te apresentar eles. E eu vou pedir para eles também chegarem mais cedo. Que aí a pessoa fica com um compromisso que ela não está indo só para um grupo, ela está indo também para conhecer o Miguel e o Cláudio. E eu pego dessas áreas e, para mim, faz muito sentido que isso funciona assim, pronto. Obrigada, Érico. De Bom, nada. eu quero só resumir antes de passarmos a questões ou a comentários que alguém tenha para fazer sobre este convite do Érico. O Érico, tu começas pela pergunta-chave, que para mim também faz todo sentido, que é como é que os clientes chegam assim? É por recomendação ou de outra forma? Só a abertura desta pergunta, que é uma pergunta legítima e confortável para qualquer uma das partes, não é? Só aí a outra pessoa já nos vai dar um monte de informações, como estavas a dizer, não é? Como estavas a dizer. Disseste também no vídeo da outra vez que depois de conversares um pouquinho com a pessoa que tens à tua frente, se ela não mostrar interesse, tu não insistes, obrigada, mas ao mínimo interesse, tu elevas a tua energia. Foi isso que eu Claro. percebi agora, está certo, Érico? Certíssimo, Mal sim. tu percebestes que eu comecei a levantar a sobrancelha do género, é lá, olha, não é que eles fazem isto? E eu comecei
a pessoa que tu estavas a convidar começa a visualizar aquilo que tu estás a dizer e começa a pensar, bom, isto é capaz de ser interessante para mim, espera aí, deixa eu ver o que é que ele tem para me dizer, não é? Ao menor interesse, tu elevas a tua energia. E este entusiasmo contagia a outra pessoa. Claro, porque as pessoas têm visto esse entusiasmo meu. Uma coisa importante aqui é, eu convidei uma pessoa que a gente estava numa sessão, claro que aqui eu estou usando a minha sessão, cada um, e não vou interromper a minha sessão que ele está pagando para falar disso. Mas uma pessoa falou para mim, pai, eu preciso de arrumar uma renda extra. E eu falei, ok, estamos fazendo a terapia. Terminou no final, eu perguntei assim, posso te fazer uma pergunta? Por que que você tem que arrumar uma renda extra? Porque o meu negócio não está funcionando. Eu falei, será que é o seu negócio que não está funcionando ou não é os clientes certos que você tem? Então, assim, porque eu estou ouvindo ela dizer que precisa de uma renda extra, mas ela não precisa de uma renda extra, ela precisa de ter as pessoas certas para oferecer. Quando eu disse isso para ela, ela falou, mas eu não sei onde estão essas pessoas. Eu falei, e se eu reúno todas elas numa sala só, como uma palestra? Daí eu fui pegando o gancho dela até mostrar para ela, é isso, e ela, isso me interessa. Só que como ela é do Alentejo, eu estou procurando um grupo para pôr ela lá. E ela adorou aquela ideia, mas ela não precisa de um outro negócio. Tem gente que fala, estou desesperado, o mercado está ruim. Não é que o mercado está ruim, é que você está indo para um mercado que é totalmente diferente de onde nós estamos, entende? Isso, obrigada. Mas voltando aqui ao convite, Eric, à energia. Portanto, tu ao mínimo interesse levas a tua energia e depois, Susana, não tem vaga para todo mundo lá. Gatilho da escassez. Gatilho Não da tem. escassez. Não é? Porque senão a pessoa vai pensar que pode qualquer dia, qualquer vaga, e a gente vai estar esperando por ela toda quinta-feira, né? Não, pior é que queres muito que ela vá. Tu queres muito que ela vá, mas não estás desesperado para ela ir. Não. Está tudo certo. Eu só preciso que me diga que sim ou que não, e está tudo bem. É o que tu lhe estás a dizer indiretamente, não é, Eric? E depois, e se não puder ir, por favor, diga-me. Claro. Tenho mais pessoas para levar. Que é como quem diz: se não foste tu, há de haver alguém que queira ir no teu lugar. E depois, mas eu gostava muito que lá estivesses. Para a nossa alegria. Ou seja, ele usa o gatilho da escassez, deixa cair o desespero. Não, oh, olha, isto é bom para ti. E depois diz, mas seria uma alegria para nós. É ou não é? Eric, Não é eu, só para mim, é para eu todos acho nós isso, que eu falamos. acho delicioso, delicioso, delicioso. Antes de ir à minha próxima pergunta, que eu tenho aqui outra pergunta, porque acho que é importante nós. Antes de irmos à próxima pergunta, há alguém que queira fazer algum comentário, queira fazer alguma pergunta? Por favor, usem as reações do lado direito em baixo, levantem a mão. Mas não falem todos de uma vez, que é para a gente não se atrapalhar. Bom, o Miguel está a falar sozinho, acho eu. Estás sem som, Miguel. Não, ele não está a conseguir. Bom, Estás a falar comigo, Susana, não? não é contigo, Miguel Ferreira, Ah. desculpa. É contigo, Miguel Coco. Bom, Eric, eu tenho uma outra questão que quero fazer-te. Tu imagina que eu sou contabilista, tu só descobriste no meio da sessão, por conversas que nós fomos tendo, que eu era contabilista. Foi a primeira vez que eu apareci no teu escritório, nunca me tinhas visto antes. E como é que tu me convidaste se tu não me conheces de lado nenhum? Tu fazes algum pré-julgamento sobre a pessoa? Tens algum critério? Uma pessoa estranha ou no meu consultório em qualquer outro lugar que eu conheça. Cheguei lá, tu não me conhecias de lado nenhum, fiz uma sessão contigo, no fim tu convidaste-me, mas havia alguma possibilidade de tu não me teres convidado? Hoje, não. Eu convido... Sim, existe, desculpa. Só se eu perceber que a pessoa... Não é, eu não vou dizer que eu estou usando uma sensibilidade que eu vou estar mentindo, mas conversando com a pessoa, a gente percebe se a pessoa, o que ela faz, ou como ela faz.
A gente vai ali selecionando, né? Agora, eu não uso muito o critério na primeira sessão para levar quem é a pessoa. O meu interesse é se a pessoa tem um produto para vender, se ela está querendo, se ela tem compromisso, eu não vou fazer, eu não pego uma referência dela de onde ela veio. Eu vou conversando com ela e vou tentando entender. Quando eu chamei o rapaz da limpeza que está com a gente, o Leonardo, eu não conhecia ele de lado nenhum. A gente ficou em pé aqui nesse Olha, consultório. o exemplo do Leonardo, o exemplo, Sim, é um bom exemplo. não conhecia ele de lado nenhum. E eu nem sabia se a limpeza dele era boa. Era a primeira vez. Eu só entreguei a chave e falei: olha, eu estou indo viajar. Quando eu voltar, eu pego a chave de volta, né? Porque nós estávamos inaugurando aqui ainda essa sala. Eu não conhecia ele, mas a conversa dele, a forma que ele me contou como era a empresa, a equipe que ele tinha, me fez entender que ele tinha uma empresa séria e que ele estava fazendo aquilo. Aonde eu tirei as outras conclusões? Na visita, porque aí ele foi na visita, eu conheci ele mais, eu vi ele, aí eu tomei um pequeno almoço com ele, aí você começa a ouvir uma coisa que faz sentido e uma que não faz. Eu vou dar um exemplo. Eu trouxe uma pessoa para o grupo que eu não convidei. Ela me achou no Connect e me ligou. E mandou mensagem para mim, para o Cláudio e para o Mário. Eu E me própria convidou. recebo muitas. Hã? Eu própria recebo muitos. Sim. E eu falei, olha, tudo bem, venha e tal. Acabou que eu respondi primeiro e ela veio. Ela sentou do meu lado, participou da reunião e ela começou a falar umas coisas. E no final, eu ainda falei, essa pessoa não é para o BNI. Porque começou a contar muitas mentiras, muitas mentiras. Eu falei, todo BNI que eu vou, eles me dão 30 minutos. Não sei porque que está me dando 1 minuto. Eu pensei, o que ela está falando? Aí lá em Lisboa eu falei 30 minutos. Aí eu pensei, bom, se ela começou aqui, ela não serve para cá. Mas eu acho que as visitas, os encontros, você vai conhecendo as pessoas e vai selecionando. Mas não cabe a mim, nesse primeiro momento, se eu começar a julgar, esse serve para ser cliente, esse não serve. Esse aqui serve, esse não serve. Esse serve para o BNI, esse não serve. Eu não sei qual que serve mesmo, né? Eu acho que levar para o BNI, a gente faz uma peneira lá, a gente faz a seleção. Se eu respondi a pergunta. Começa logo pelo compromisso da pessoa ter dito que lá estava e estar mesmo. Ah, claro, Começa nem logo todo por mundo. aí, não é? Começa logo por aí. Portanto, tu és da opinião, Eric, nunca julgar ninguém e convidar para estar. E depois logo vemos a atitude da pessoa, o compromisso da pessoa, se está presente a horas, se não está, verdade? O comportamento dela durante a reunião. Suzana, eu tinha uma secretária que ela me falava assim. Outro dia eu fui atender uma cliente, ela me disse assim: olha, essa cliente que está esperando na recepção, estava conversando com ela, você vai, acho que, perder o seu tempo. Ela está desempregada há 5 anos. Eu falei para ela: eu não estou perdendo meu tempo, ela sabe o quanto eu cobro. E ela saiu daqui com um pacote de 16 mil euros e pagou à vista. Ela está desempregada, mas eu não conheço a vida dela. Ela pode ter mais dinheiro que muita gente que está nessa sala aqui, e é porque ela está desempregada. Eu não tenho como uma bola de cristal para pré-julgar. Então, assim, para mim, todo mundo é a pessoa certa até o momento que a pessoa vai para o O comprometimento. dela, até o Eu momento conheço que empresários sérios que marcaram de ir lá e não foram, e não só, apareceram. Para mim, conta muito o negócio de ir, só o com compromisso estes, e falar. e só com estes passos todos, não é? E depois, se a pessoa fica no grupo, com o tempo é que nós vamos conhecendo a pessoa, não é? Porque o tempo tem uma coisa boa, Ele seleciona. ele seleciona. Não E somos quem não, nós, quem o nunca. tempo seleciona. Acho isso Temos super aqui, bacana. obrigada, Eric. Temos aqui o Augusto Lopes com a mão levantada. Augusto? Ok, olá, boa tarde a todos e antes de mais, obrigado por este convite e por esta oportunidade de partilha com o Érico, porque isto, sem dúvida, é altamente impactante para o desenvolvimento de qualquer um. Por isso, não é preciso passar aqui nenhuma graxinha, porque todos nós reconhecemos essa situação. Érico, eu já tenho alguma experiência também de BNI e também colaboro dentro das minhas possibilidades com o crescimento do BNI. Em 2 anos tenho neste momento 6 membros no BNI, o que pronto, também significa que faço o meu trabalho de casa, como é óbvio, não é? Quando fazes o teu trabalho, e é excelente, não tenho dúvida nenhuma, quando fazes esse teu trabalho de abordagem, tu não estás focado na pessoa como membro para o teu grupo. Tu estás focado em mostrar-lhe o que é a dimensão do BNI. Foi isso que eu percebi.
Excelente pergunta. Excelente pergunta nesse. Você sabe o que é que eu fico pensando, Augusto? E obrigado por essa pergunta. É assim, ó. É claro que eu quero ter pessoas no meu grupo, porque eu quero que o meu grupo cresça. Mas eu tenho falado com tantas pessoas do Beni de norte a sul do país, que hoje eu fico pensando que, para mim, quanto mais pessoas do Beni tiver, eu até acho, vou fazer uma brincadeira aqui com todo respeito, eu até quero ter pessoas que eu levei em vários grupos, que significa que eu vou ter um pouquinho meu em cada lugar. Se eu tiver pessoas no país todo, eu vou ter pessoas falando de mim no país todo, me convidando e me apresentando mais pessoas. Então, hoje, no começo eu queria que eu tivesse 100 pessoas no meu grupo. Agora eu já penso, eu quero ter 1.000 pessoas em grupos diferentes. Eu tenho o Miguel lá em Cascais, eu tenho outro lá, sabe? Eu quero que as pessoas estejam em outros lugares para fazer diferença. Outra coisa também que para mim é importante, já me perguntaram, você convida pessoas que se conectam com o seu produto para referenciar o seu trabalho? Porque eu também já ouvi isso, informações. Ah, quem é o público que é bom se você chamar para o grupo que vai te recomendar? Eu penso, todo mundo. Eu não tenho muito isso, eu venho de saúde mental. Se eu convidar o cara da limpeza, ele vai ter alguém que ele conhece que precisa do meu trabalho. Se eu convidar um grande empresário, ele vai ter, porque vai. Então, assim, eu não tenho muito isso de, para esse aqui eu não vou contratar, só vou chamar gente da saúde, porque essas pessoas vão me referenciar. Não, eu acho que todo mundo vai me referenciar na mesma. E também Deixa-me só acrescentar aqui uma situação que, por vezes, nós, dentro dos próprios grupos onde estamos ou noutros grupos que visitamos, por vezes falamos com membros, e se está aqui alguém que já tenha feito esse comentário, que me desculpe, eu até tenho pessoas para convidar, mas a área deles aqui está bloqueada. Isso é pensar muito redutor, na minha opinião, como é óbvio, não é? É alguém que não está focado ou não está conectado com o BNI, porque, como tu disseste muito bem, nós podemos sempre encaminhar para outros grupos de outras regiões e sem qualquer problema, porque estamos todos a trabalhar nesse sentido. Ok. É a minha opinião e obrigado. eu que agradeço, achei ótimo. Oh, obrigada, Augusto, obrigada. Eric, tenho uma outra pergunta. Ok, tu tens o teu consultório e isso, as pessoas, quando estás ali com elas, inevitavelmente elas vão dizer-te o que é que fazem, não é? E tu percebes se elas têm um negócio ou não, para depois então fazer o convite. Além disso, que outras formas é que tu tens de encontrar visitas, além do teu consultório? Como é que elas chegam a ti, as pessoas? Ou tu a elas, ou tu a elas. Pessoas para o BNI, claro. Como é que Sim, elas chegam até mim? Eu, por exemplo, uma coisa que eu fiz já há um tempo e tenho feito eu tenho uma equipe de designer que faz as coisas do meu consultório. Por exemplo, eu mandei fazer uma série de flyers e comecei a utilizar o Instagram constantemente para colocar coisas lá. E é muito curioso você ter perguntado isso, porque me ligou uma pessoa outro dia me dizendo, olha, eu queria saber como é que eu faço para... Não, ela mandou uma mensagem assim, eu tenho interesse. E eu pensei, do que ela no está falando? Instagram, no Instagram. Instagram. Só que ela mandou, eu tenho interesse. Eu falei, do que ela está falando? Talvez seja. Eu falei, ok, você já fez alguma consulta? Ela falou, que consulta? Não, eu tenho interesse na reunião. Aí eu entendi, falei, ok, porque eu tinha feito uma postagem no Stories dizendo, você conhece o Beni, sim ou não? Aí, de repente, eu faço uma outra. Você já pensou em aumentar o seu lucro? Sim ou não? Defina uma palavra que levaria o seu negócio para outro nível. E as pessoas interagem. Agora, uma coisa que eu aprendi no meu negócio, que eu traduzo para o Beni, é, quando eu ponho lá, você já fez uma consulta de hipnose? Quem fala sim, eu vou lá e escrevo uma mensagem privada. Olha, como é que foi a consulta? Você gostou? Quem fala não, eu falo, gostaria de conhecer. No BNI é a mesma coisa. Quando a pessoa põe, olha, não conheço, eu pergunto, nunca ouviu falar? Olha, você se importa de me dar o WhatsApp para eu te mandar uma mensagem? Queria te falar sobre isso. A pessoa, não, pode mandar. Essa do Alentejo que vai agora, eu não conhecia ela, conheci ela no Instagram. E ela falou, nossa, eu só vejo você falar do BNI no Instagram, porque eu falo quase todos os dias. Todos os dias. E aí o que acontece? A pessoa tem aquela curiosidade. O que é o BNI? Uns perguntam se é banco, já me perguntaram, e outros perguntam outras coisas e eu vou respondendo. Aí eu chamo ela no privado e começo, mas sem querer convidar ela, eu vou perguntando. Agora, o que acontece no Instagram, Suzana? As pessoas que estão me procurando não é de Aveiro. Elas me procuram de lugares diferentes. Já me procuraram da Madeira, porque eu tinha uma clínica na Madeira. Eu vou falando, não, aí também tem, eu posso te ajudar.
é o que me interessa que ele esteja lá também. Então, eu vou indicando onde tem. Pergunto se prefere online ou se prefere presencial. Que dia da semana é melhor? E aí eu vou fazendo as perguntas. Então, Instagram, Facebook, eu também tenho colocado alguma coisa. Enfim, tenho chamado pessoas de lugares, de lugares diferentes. Agora eu tenho outras ideias. Começar um podcast sobre network para trazer o empresário para cá. E tem uma coisa que a Suzana já viu, a maioria não viu, assim, eu vou lançar esse livro esse mês. O que nós fizemos nesse livro? Eu estava na dúvida antes, porque não tinha uma autorização, e a Suzana falou que não tinha um problema eu colocar. Então, eu fiz uma mudança. Na primeira página, eu tenho um agradecimento ao BNI, né? Só que o que eu falei? Eu acrescentei, e tem uma frase que responde muito essa pergunta, que eu falo no final do agradecimento assim, ó, e nós estamos pensando muito nisso. Se você quiser se conectar a algum grupo do BNI em qualquer parte do país, fala comigo. Pus meu WhatsApp e meu e-mail. Como o livro vai estar em todas as livrarias, em todos os aeroportos, em todos os CTTs a partir do final desse mês, vai estar em todo lugar. Eu vou em 4 programas de televisão com o livro. Ou seja, alguém vai... Que isso? E vai me mandar mensagem. Então, é outro meio de comunicação que eu vou ter para falar, então, vou te explicar sobre o que é. Eu acho até que vai ter muito mais gente que vai vir do livro, claro. Eu tenho essa facilidade do livro também. Podcast. O ano retrasado, eu tive 5 milhões de ouvintes no podcast. Depois da pandemia, o número de podcasts, a audiência diminuiu, porque todo mundo foi para o presencial. A gente tem gravado os podcasts e eu tenho usado uma estratégia. Não sei se o Luiz está aqui, o Luiz é um que devora os podcasts, ele já deve ter visto isso. E às vezes eu falo, pessoal, olha, começa o podcast, uma podcast 365, eu falo de terapia. Mas durante o podcast eu tenho falado, hoje eu estava com o meu grupo de influência, o BNI, que eu me reúno com empresários e vou para outro tema. Então eu tenho colocado dentro do podcast os temas. E tem gente que fala, olha, eu já ouvi 3 vezes esse nome, que é isso? Eu falo, vamos conversar sobre isso. É Que eu uma explico. estratégia, é uma Tudo eu excelente. estou usando a estratégia, eu vou colocando BNI em todo lugar, para a pessoa perguntar, que é isso? Eu Até que a falo, pessoa pergunta: até ela me perguntar. Essa é as coisas que mais eu tenho feito agora, sim. olha, Eric, tu tens aí um PIN normal contigo, que eu estou a ver, e tens um PIN muito especial. Esse é muito bonitinho, né? Tem os Esse dois. é lindo. Que PIN é esse? Esse é o PIN novo, meu novo PIN de grupo. Como é que está escrito aqui? Peraí. Gold Member. Gold Member, né? Gold Member. Gold Member porque já patrocinaste 6. Pessoas, sim. 6 Quando pessoas. patrocinar 12, vai ter outro diferente, não? Não sei, mas a gente arranja, não é? Não seja por isso, ó, Eric. A gente arranja, a gente arranja. Boa. E bem visto, bem lembrado, bem lembrado. Eu acho que era importante. A pergunta é: tu usas o PIN para que as pessoas te perguntem para os convites? Ou queres contar-nos a última história? Eu uso para onde eu posso. Eu já fiz palestras com o PIN, eu já subi no palco com ele. É claro que no palco as pessoas não veem tanto, mais próximo elas conseguem ver e perguntar. Eu acho que isso funciona bastante. Todos os lugares, hoje eu fiz almoçar com ele também. Tem lugar, agora cada vez mais eu uso, porque eu acho que chama a atenção das pessoas. Eu ainda brinquei com a Sheila e falei, olha, onde está o meu PIN? Porque eu compramos uma caixinha, ela comprou especialzinha para guardar o PIN, e ela falou, tu vai usar isso no avião? Eu falei, vamos usar no avião. Eu vou agora pegar o avião e vou levar no avião, eu vou com ele, para que as pessoas do avião possam ver. Eu nunca sei onde eu vou encontrar alguém que eu possa trazer. Então, e posso até conhecer outro membro em algum outro lugar que veja e se identifique e fala, eu também sou BNI. Então, vou no avião com isso também. Eu acho que se tornou para mim, agora, uma coisa importante que é, já brincaram comigo assim, o que você está ganhando? Isso é muito... Eu vou finalizar com essa história, então, o que você está ganhando em fazer isso? E eu falo assim, é que assim, o que eu estou ganhando eu não consigo traduzir, não é os 60 mil que eu estou fechando. É que, de repente, o que eu percebi é que, para mim, fez um sentido estar no BNI de uma forma onde nós nos sentimos tão acolhidos e abraçados por essa família, como eu nunca me senti em outro lugar. O grupo de network está cheio de grupos, já fui convidado para vários, mas a questão não é ser mais um, é ser o membro. E eu tenho trabalhado muito para estar muito presente. Como eu também ponho o sangue em tudo que eu faço muito forte,
Quando eu entrei para o BNI, eu entrei acanhado e, de repente, eu devoro isso todos os dias. Tem uma coisa legal, outro dia eu falei para Sheila, eu tenho que, de qualquer dia eu vou filmar. Eu moro só eu e minha esposa, e às vezes eu estou saindo, tem 2 banheiros na minha casa, estou saindo do chuveiro e estou ouvindo ela ouvir o Ivan enquanto ela toma banho. 5:30 da manhã. A gente leva isso muito a sério, a gente ouve todos os dias podcast, a gente debate sobre isso, a gente discute estratégias de verdade. Então isso é tão foda na nossa, é tão fodástico isso, que eu fico pensando assim, ó, o meu maior pensamento aqui é, se isso tem transformado a minha vida, o quanto eu posso ajudar a transformar a outra pessoa, entende? É que eu não sou espírita, não é a ideia da religiosa, mas eu acho que o entregar, o devolver, esse jogo da gratidão é tão fodástico que ele faz a coisa, sabe? Eu estou vendo a Gilda aqui, a última vez que eu fui numa reunião com a Gilda, eu estava vendo ela falar sobre os imóveis dela e falava para a Sheila assim, olha os olhos dessa mulher, toda produzida, andando no salão, no meio do salão, assim com a cabeça erguida, falando do orgulho dela, e eu pensei Uma assim, verdadeira lady. Uma não verdadeira é? lady. Nossa, Eu até Gilda. falei para a Sheila, olha, faltou pôr um Entendeu? tapete vermelho entre todo mundo, entre as refeições e ela falando, mas ela não estava vendendo imóvel, Suzana, ela estava com uma alma assim, olha, me arrepia. Isso é que é legal. Isso é legal, as pessoas fazerem de uma forma que, quando é quinta-feira, a gente já está ansioso para chegar quinta-feira, por quê? Para poder entregar. Então é isso. Olha, tem 2 mãozinhas ali levantadas, o Miguel e o Ei, Mário. mas antes, deixa-me mandar um beijinho. Gilda, Obrigada, até já corei. Obrigada. a Gilda está no BNI Top Negócios, o grupo de Coimbra. Também está aqui o presidente, o José, que eu já te vi, José. José. E a Gilda representa lá a imobiliária e o Zé informática. E o José também me recebeu muito bem lá. E o Deixa Zé, eu e o só Zé. fazer um testemunho rápido aqui, ó. Olha como é que o BNI transforma. A Gilda fez 1-1 comigo, depois ela me referenciou para uma pessoa, depois ela me apresentou, me convidou, me apresentou o presidente da acadêmica, e agora nós estamos começando a treinar 208 atletas por causa de uma reunião de BNI online. Ô, Eu Eric, nem conhecia ela. Eric, isto não funciona, minha gente. Ô, Gilda, obrigada. Verdade, de nada. Gilda, obrigado também. Beijo. Vamos passar agora. Beijo para a Sheila. Assim. Vamos passar a palavra agora aos senhores que têm a mão levantada e eu começo pelo Miguel, que foi quem levantou a mão em primeiro lugar. Miguel Coco. Miguel? Olá a todos, obrigado, Olá, Eric. Miguel. Eu queria só dar aqui um bocadinho o meu testemunho, como patrocinado pelo Eric. Verdade, Miguel. É assim, aquilo que o Eric disse é no BNI, mas é fora do BNI. Eu conheço o Eric há muitos anos e é exatamente isso que ele fazia. E faz-me lembrar um bocadinho como é que ele me seduziu para vir ao BNI. Primeiro não me trouxe a uma reunião, trouxe-me uma formação onde eu apanhei a Susana e o Afonso. Pronto. E aí, Mas assim, logo para levares um porque eu já banho, tinha conhecido o BNI em reuniões e não tinha percebido bem, não é? Portanto, apanhaste aqui um banho, Miguel. foi logo por aí. E depois, porque eu falo muito com o Eric, ele estava a falar, não é? De fazer a gente programa muito, ajudamos um ao outro, e fez. A metáfora que eu tenho é, de repente, nós os dois, somos 2 miúdos que andávamos a brincar ali, os dois sozinhos. E de repente um deles, que é o Eric, encontrou mais miúdos a brincar no recreio. E virou-se para mim e Adorei. disse assim, olá, isto afinal há mais miúdos a brincar aquilo que a gente brinca. Não é? E eles já sabem brincar e já sabem fazer isto. É ótimo. Muito bom, Miguel. É isso mesmo, é isso mesmo. Boa, E boa. foi realmente, eu cheguei e dizia, pá, eu também quero brincar, não é? Muito Até bom, porque eu já brinquei este jogo, não é? E eu acho que foi muito isso, não é? Os valores do BNI, os valores do BNI não são estranhos para o Eric nem para mim, porque nós já partilhávamos muito a ideia do give as gain, não é? Claro que é de uma forma estruturada, é claro que temos sempre, não é? Estou muito recente, tenho aprendido muito, mas não nos era estranho. Então eu costumo dizer, não é? É tipo, vá, eu de repente tenho o recreio onde os meninos todos querem brincar comigo, não é? Eu mando uma mensagem e eles todos querem fazer 1-1 e eu pensar assim, eu nem acredito. Tipo, como é que é possível as pessoas estarem tão abertas a falarem, e eu não vou vender, a falarem sobre o negócio dela, nós a falarmos com os nossos, e então é fascinante. E realmente o Eric é uma pessoa especial,
ser como o Eric é bastante difícil, tem que se nascer, não é? Tem que se ter a história de vida do Eric, aqueles que ainda não conhecem. Depois, quando a um perguntem, porque realmente ele, tu na tua vida passaste por vários desafios e ultrapassou sempre todos e é realmente um prazer vê-lo sempre a evoluir e principalmente a querer ajudar os outros. Eu conheço o Eric desde a primeira vez que ele veio a Portugal, há 10 anos ou mais de 10 anos, e nós tivemos sempre esta relação, não é? De ajudar, e muitas vezes eu digo ao Eric, cada vez que eu falo com ele, ou eu, ou eu aumento o meu ticket, não é? Olha, Ou, uma coisa, o Miguel toda vez fala isso, Suzana, toda vez que eu tenho uma reunião com você, eu subo o meu preço. Eu cobro mais caro. e arranjo outra estratégia para envolver as pessoas naquilo que é a nossa paixão, não é? Como nós os dois também partilhamos um bocadinho a mesma paixão, isso é interessante. Agora, a pergunta que eu tinha para ti, Eric, é qual é a tua visão, não é? Para, porque realmente isto, quando a pessoa entra, e eu calculo que há muitas pessoas aqui dizem, bem, estes estão novinhos, deixa-os poisar, não é? Tipo, agora estou com a energia toda, deixa-os poisar. Então a minha pergunta é, como é que tu vês, disto que entraste, não é? E eu sei que tens isso pensado. Qual é a tua estratégia dos próximos 5 anos? O que é que tu tens como visão para os teus próximos 5 anos aqui no Beni? Comprar todas as franquias do Benito, brincando. A grande ideia, só uma ou duas, não todas. Essa já é Olha, uma ideia. nós temos 8 para vender. Ei, olha o Quinteiro aí. Ei, Ah, ô bonitão. estás Tens a de ter ver? cuidado com o que dizes, pode acontecer. Eu vou te ligar, depois nós temos que falar. Pronto, eu já não preciso Já dizer mais metade nada, já aqui, está. ele já me falou, pronto, Quinteiro já me deu, já sei o que eu vou comprar agora. Mas assim, qual que é a minha ideia nos próximos 5 anos é realmente conhecer mais pessoas e fazer isso acontecer mais, de uma forma como eu continuo fazendo. Eu sempre fico pensando que é muito fácil a gente cair no automático e as pessoas que têm muito tempo de Beni, não estou dizendo as que estão aqui, deve ser outras, mas elas são muito fáceis de cair no automático e de repente entrar na mesmice do dia a dia e não fazer o que tem que ser feito. Eu quero ficar muito alerta, como eu fico na hipnose há 26 anos, para eu não cair nessa mesmice, porque eu acho que isso nunca vai me enjoar. Pelo menos aqui em casa, eu e Sheila e o Miguel também, a gente tem compartilhado muita coisa sobre isso, que eu acho que dá para ajudar muita gente. Mas, gente, tem tanta gente que nunca ouviu falar no BNI. Eu acho que vocês devem ter ideia de quantas pessoas nós temos para atingir. Tem muitas pessoas. Olha, os grupos de vocês vão ficar muito grandes, tá tudo bem. Outro dia o Quinteiro estava me falando sobre grupos de 100 pessoas. E se não couber, a gente monta outro grupo no hotel do lado. Gente aqui não vai faltar. E uma coisa que eu gosto muito do Beni é que nós não somos concorrentes. Pelo menos eu não me sinto concorrente de. Primeiro que o que eu faço, do jeito que eu faço, ninguém vai fazer. E ninguém faz o que o Miguel faz ou o que a Suzana faz. Nós não somos concorrentes de nada. Mas eu olho e penso assim, ó, é impossível, na minha cabeça, é impossível que a gente não consiga levar isso a cada vez mais pessoas. A meta que a Suzana, o Terry, o Quinteiro, Beni colocou, eu acho que é uma meta super palpável. Me assustou naquele dia de poucas pessoas falarem em patrocinar 12, eu pensei, cadê o resto desses 200 e poucas pessoas? Ou elas não entenderam, ou elas, eu não sei o que aconteceu, cara, eu achava que todo mundo ia subir para o palco, uma ou duas pessoas, mas eu acho que, ok, cada um assume aquilo que quer, mas eu ainda acho que no meio do caminho nós vamos nos contagiando. Só completando uma coisa que a Suzana falou sobre o entusiasmo, eu acho que esse pique todo que nós estamos também tem contagiado muita gente. No meu grupo eu tenho certeza que a gente vai se contagiando um com os outros com esse entusiasmo. Essa é a ideia. Eric, na minha humilde opinião, esse é o teu segredo. É a A motivação? energia. Mal a pessoa, mal a energia, mal tu percebes que a pessoa tem um mínimo de interesse, a tua energia é contagiante. A pessoa já não topa dizer que não, de tão entusiasmado que estás a dizer aquilo. Dá para perceber a paixão com que tu dizes aquilo. Nós ligamos àquilo que estás a dizer. Eu sinto isso. Já me perguntaram o quanto eu ganho, o que estão me pagando por fora. E eu falo, cara, se vocês fazem essa pergunta, talvez por eu trabalhar com o que eu trabalho, eu também respondo dessa forma, mas eu falo, é que vocês não entenderam esse jogo. Eu estou jogando, eu já achava que eu era profissional.
mas hoje eu percebo que eu era amador e agora eu pus um time profissional. Eu entrei num campo profissional. Miguel colocou uma coisa muito legal. Eu descobri um monte de gente que gosta de brincar disso, brincar de ganhar dinheiro, E agora eu estou em outro mercado. Porque as pessoas lá fora elas estão pensando em coisas, funil de vendas, marketing digital, não sei o que tudo funciona. Mas pá, eu descobri uma coisa que ainda é prazerosa. Eu ganho dinheiro de uma outra forma. Olha, é tão leve que eu ganho dinheiro almoçando, eu ganho jantando, eu ganho batendo papo. Aqui eu tenho certeza que desse grupo que está aqui, alguém vai me chamar para conversar. Sempre tem alguém chamando para conversar. Por quê? Porque a coisa funciona. Funciona muito melhor, não tem dúvida. Obrigada, Miguel. Obrigada, Eric. Vamos passar a palavra então ao Mário, porque são 19h27. Mário? Boa. Olá, boa noite. Pronto, já sei, estou a separar-vos do jantar, vou ser aquele que tem menos hipótese de grandes prolongamentos. Ok, muito bem. Olha, Eric, antes de mais, obrigado aqui pela tua partilha e, sobretudo, por aquilo, como a Susana disse, pela energia que pôs nas coisas, porque nós que já andamos cá há alguns aninhos, por vezes vamos baixando a tal energia e vamos deixando as coisas passarem. Eu lembro-me perfeitamente, em 2011, quando o BN nem sequer era conhecido no Algarve, quando eu, no espaço de uma semana e pouco, pus quase 30 pessoas dentro de uma sala para ouvir falar sobre o BNI. E isso não foi ninguém que me contou, aconteceu comigo, e obviamente que ao longo do tempo as coisas vamos caindo numa rotina e de vez em quando é preciso apanhar estas injeções de energia, sobretudo para percebermos que se fizéssemos aquilo que tem de ser feito, estava a acontecer tal como acontece contigo, como acontece com os outros. Portanto, obrigado por esta tua partilha, mas eu tenho uma pergunta para ti. E a pergunta que se impõe é, depois de já percebermos como é que tu convidas as pessoas, como é que estás a fazer e muito bem, e contra resultados não há nada que se possa dizer, a pergunta que eu gostava de fazer é: porquê é que tu só estás há 4 meses no BNI? Quem é que te convidou e como é que te convidou para te trazer para o BNI? Porque com certeza que há 11 anos em Portugal já tinhas ouvido falar do BNI alguma vez. Ou não, mas é essa a minha curiosidade, entendes? Vou te responder uma pergunta que acho que vai ajudar mesmo todo mundo aqui. Desculpa, Susana. Eric, desculpa interromper, nós temos de terminar a hora, portanto vamos acelerar. Tá bom? Rápido. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar no BNI, tá? E eu acho que o que aconteceu comigo foi que tinha muitas pessoas do BNI que talvez não viram o potencial em mim, ou como muita gente não convida outras pessoas. Me encontravam comigo e não falavam do BNI. Simples quanto isso. Eu acho que era isso. Mas nunca tinha ouvido falar mesmo. Quem me convidou não entrou para o BNI, me levou e também não entrou, mas por falta de tempo mesmo, que a agenda não combina. E pronto, foi isso. Muito Boa, obrigada. obrigado. Obrigada, Mário. Obrigada, Eric. Parabéns, Eric. Parabéns. Obrigado. Legal. Tranquilo. Fantástico. Brutal. Obrigado. Terry. Sim. Awesome. Amazing. I don't Yeah. know more words for this guy. Brilhante. Brilhante. Obrigado. Brilhante, brilhante. Brilhante. Eric, estava eu a dizer ao Terry, espetacular. Muito obrigada, Eric, por toda esta energia que tu hoje nos passaste. É muito importante para nós. Obrigada pela tua disponibilidade em ajudar-nos a entender tudo o que tu sentes, mas principalmente com o grande objetivo que é nós faturarmos, ganharmos mais dinheiro. E diretos ao recorde mundial. Deixo contigo as últimas palavras. Muito obrigada, Eric. Obrigado, Eric. Arrebenta aí. Feliz Dia da Mulher. É importante falar disso. Parabéns para todas as mulheres aqui. Eu comecei nesse pique, até esqueci disso. Mas olha, obrigado. Eu acho que se de alguma forma eu conseguir ajudar vocês hoje, de alguma forma eu consegui me ajudar, porque essa troca que é o espírito do BNI, é essa troca que eu comprei, mas eu ainda me coloco à disposição aqui. Se alguém quiser fazer 1 a 1, se alguém quiser me convidar para grupo, se alguém quiser qualquer coisa, eu estou aqui à disposição, desde que seja para a gente somar e fazer isso acontecer. Temos um número na cabeça, 2, 3, 4, não é? Então, nós temos que pegar esse número e realmente ter ele na nossa cabeça e fazer ele acontecer. 2, 3, 4
Então, um beijo no coração de todos vocês. Eu estou aqui à disposição. Susana, Terry, Quinteiro, olha, um beijo para vocês. Obrigado por Eric. receberem também. Obrigado para todos. Obrigado nós, obrigado Bom nós. final de semana. Beijinho, bom fim de semana. Obrigada. Beijinho, tchau, tchau. Tchau e boa noite a todos. Deus, boa noite, fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite e muito obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite, Obrigada. obrigada. E bom fim de Susana, semana para todos. nós no nosso grupo estamos a precisar de uma noite, obrigada. contabilista, se precisa. Qual é o teu grupo, Paula? É o Together. Só para avisar, está sempre. Obrigada. Obrigada então por esta partilha. Bem. Tchau, Deus, tchau. boa noite a todos.